Olá, gente. Então, conforme prometido, eu vim aqui falar para vocês sobre o gênero resenha crítica, que vai ser o gênero pedido para vocês fazerem o trabalho sobre o livro que vocês estavam lendo, né? Como eu falei na sala de aula, vocês receberam um arquivo, né, uma folha em que vocês iam preencher algumas informações. Eu vou mostrar daqui a pouco esse arquivo em que vocês iam preencher algumas informações sobre o texto que vocês leram, tá certo? Então, a resenha crítica, ele é um texto argumentativo, tem como estrutura, né, uma estrutura argumentativa, um pouco semelhante com o artigo de opinião, só que, no caso da resenha, você vai trazer algumas informações sobre o que você está analisando, né, aquilo que você está criticando. Antes de mais nada, a gente precisa levar em consideração o nome, a palavra crítica, né? A palavra crítica muitas vezes tem um sentido pejorativo, negativo, mas uma crítica ela pode também ser positiva, você pode também trazer elementos positivos para uma crítica. Então vamos entender o que é a resenha crítica, certo? Deixa eu tirar aqui meu rosto aqui de cima. Então veja só. A resenha, né, é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual, conforme está aí no slide. Seu objetivo é orientar o leitor, alertando para as qualidades e os defeitos de um bem cultural, que pode ser um livro, um filme, um álbum musical, uma exposição artística, uma peça de teatro, entre outras coisas. No nosso caso, nós vamos fazer a análise de um livro, né? Fazer a resenha de um livro literário, um texto literário que vocês leram, de uma época específica de produção artística, que é o romantismo. E aí, esse gênero textual geralmente é produzido por alguém que é especializado na análise daquela obra. No caso, da análise de um texto literário, da análise de um quadro, da análise de uma música. Não é o nosso caso, nós não somos críticos literários, mas a gente pode fazer uma análise ao nosso gosto daquilo que a gente leu, certo? Então, a resenha ela vai se fundamentar sempre nesse conhecimento especializado do produtor do texto. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui para vocês. Acho que vocês devem estar vendo aí Pronto. Então, ela vai se fundamentar no conhecimento especializado do crítico, na sua argumentação para convencer o leitor a conhecer ou não a obra. Então, quando alguém faz uma resenha, ela tem um objetivo que é fazer a pessoa ler ou não aquilo que, ou conhecer ou não aquilo que ele está sendo, que o autor está analisando, certo? Então, ele é um texto formador de opinião, né? Ela está presente em jornais, revistas, blogs, sites especializados, orientando o público que aprecia literatura, artes plásticas, artes visuais, cinema, teatro, música e outras produções culturais, né? Normalmente, ela vai apresentar uma linguagem acessível, porque o objetivo é justamente fazer ou não a pessoa que está lendo a resenha crítica, o leitor, conhecer aquela obra que está sendo analisada, né? Exigem, porém, um conhecimento especializado de quem as escreve. Lembrando que não é o nosso caso. Nós não temos um conhecimento especializado, mas a gente pode fazer uma análise do livro que a gente leu. A opinião do resenhista deve basear-se em seu conhecimento prévio sobre o assunto e não em seu gosto pessoal. Assim, em geral, músicos e especialistas em música escrevem sobre música, críticos literários e escritores escrevem sobre literatura, curadores e críticos de arte, artes plásticas, né, escrevem sobre artes plásticas, os quadros e tudo mais, e assim por diante. Ou seja, uma pessoa que conhece aquela obra que está sendo analisada ou como aquela obra é produzida é que vai fazer a análise.
A resenha costuma oferecer ao leitor argumentos que comprovam a validade da opinião do crítico sobre a obra resenhada. O leitor da resenha, em geral, não conhece a obra analisada. Então, veja só, a gente vai escrever um texto que, teoricamente, é desconhecido para o leitor. Claro que quem vai ler a resenha que vocês vão escrever sou eu, mas a minha ideia é que ela seja colocada, exposta, né, em algum local na escola, para que outras pessoas possam ter interesse ou não no livro que vocês vão analisar, tá certo? A ideia, no caso, seria que vocês falassem positivamente do livro, mas se você não tiver gostado, se tiver alguma coisa não tiver agradado à leitura, aí você pode também fazer uma análise negativa, né, com críticas com os pontos negativos da obra, mas a ideia é que você faça uma resenha que as pessoas tenham interesse de ler, já que elas vão ser expostas, né, na escola. Então o leitor ele pode ser influenciado pela opinião do resenhista a conhecer ou não a obra. Antes de lançar uma obra literária no mercado, né, algumas editoras apresentam aos jornalistas e críticos especializados a obra específica que está sendo publicada ou produzida, a fim de que eles a avaliem e publiquem a sua opinião em resenhas. Essas resenhas divulgam as obras nas diversas mídias, jornais, revistas e sites. Então, é muito comum alguém que está lançando um livro, um filme, apresentar esse filme para numa sessão específica para pessoas que fazem essa análise, ou entregar o livro para que a pessoa leia antes da publicação. Aí essa pessoa que faz essas análises, elas publicam uma resenha no jornal, no site, na internet, em revistas especializadas no assunto também, com o objetivo, na maioria dos casos, de que a pessoa consuma aquele bem cultural, seja um filme, um livro ou um quadro. Então, esses produtores, esses artistas que escrevem os livros e produzem os filmes, geralmente eles procuram críticos que vão fazer uma análise positiva da obra que eles produziram. Porque o objetivo maior é vender a obra que eles fizeram, certo? E aí, logicamente, a maioria das vezes a crítica ela é positiva. A resenha costuma fornecer um resumo da obra, informando ao leitor sobre os principais dados da obra avaliada. O resumo pode ser apresentado separadamente, no início do texto, ou aparecer mesclado à opinião do resenhista ao longo da argumentação que ele constrói. Então, a gente pode ter o resumo no início do texto, ou pode ter o resumo diluído no texto, no momento em que a pessoa vai escrevendo os argumentos para justificar a posição em relação àquela obra, se é uma obra, se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou da obra, né? A resenha formula uma opinião crítica da pessoa, crítica no sentido de avaliativa, certo? Então pode ser positivo, pode ser negativo a crítica. Vou colocar aqui para cima. Segundo determinados a tese, né, que a gente chama de tese, fundamentada em argumentos. A tese expressa a aprovação ou a desaprovação de um produto cultural ou artístico, segundo determinados critérios, né? Veja, a gente vai analisar um livro, vocês vão analisar um livro que foi inserido dentro de um movimento cultural chamado Romantismo do século 17, 18 e 19, né? Entre os séculos 18 e 19. Então, a ideia, quando vocês forem fazer a análise, é que vocês pesquisem um pouco ou revisitem algumas aulas que a gente teve sobre o romantismo, para vocês verem se aquela obra, se o livro que vocês leram, traz as características do movimento artístico do romantismo, certo? E aí vocês fazem uma análise baseada nesses critérios. É claro que você pode também colocar algumas questões relativas à forma do livro, ao texto que você leu, se o texto era interessante, se o texto não era tão interessante assim, ou o que foi que lhe atraiu, né, naquilo que você leu.
Geralmente, né, já os argumentos são construídos a partir da descrição e da análise da obra, geralmente apresentando comparações ou relações com outras referências culturais. Uma obra pode ser resenhada por críticos diferentes, que nem sempre apresentam a mesma avaliação sobre ela, ok? A resenha costuma destacar aspectos positivos e negativos de uma obra, valoriza as qualidades, mas também aponta os seus defeitos. Uma crítica negativa, por exemplo, também tende a citar virtudes da obra. Já a crítica positiva tende a apontar inclusive seus defeitos, se houver defeitos, logicamente. Essas ressalvas, que a gente chama de ressalvas, né? Quando você está fazendo uma crítica negativa, em que você põe os pontos positivos também, você está chamando isso de ressalva. E vice-versa. Se você está fazendo uma crítica negativa, positiva, perdão, e aponta os defeitos, aí você fez uma ressalva àquilo que você está analisando. Essas ressalvas, porém, são feitas de modo a não entrar em contradição com a tese do texto, tá certo? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma resenha e de um filme, né, no caso. E vocês vão ver alguns elementos que aparecem nessa estrutura. Pronto, a gente está aqui com a resenha do filme chamado Dois Filhos de Francisco. Talvez vocês já tenham visto, que é um filme que conta a história de Zezé de Camargo e Luciano, né, que eram filhos, né, do pai deles, que se chamava Francisco, logicamente. E aqui a gente vai fazer uma análise dessa crítica, né? Uma primeira observação que a gente pode fazer é que essa crítica aqui ela tem um título. Toda crítica ela tem que ter um título. Então, no caso, a crítica de vocês precisará ter um título, certo? Então, vamos lá. Narrativa retrata a fusão entre o caipira e o urbano. Essa crítica é escrita por esse autor aqui, Geraldo Couto. Não é preciso gostar de Zezé de Camargo e Luciano para se encantar com Dois Filhos de Francisco. Deixa eu pegar aqui um negócio. Só um minuto. Vamos continuar aqui. Veja, o filme é encantador, né? Na introdução já aparece a opinião favorável do crítico. Então, só o fato de ele utilizar essa palavra aqui, encantar, já dá a entender que a crítica que ele está fazendo vai ser positiva, certo? Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Ao narrar a saga da dupla, o diretor Breno Silveira conta uma história modelar centrada em Zezé, aliás, Mirosmar Camargo, nascido na roça, que depois de inúmeros percalços vira cantor popular e conquista fama e fortuna. A estrela sobe como em tantos outros filmes. Então aqui, nesse pedacinho aqui, a gente tem o resumo, né? O resumo do enredo e ressalva em relação à opinião favorável. A história não é uma novidade, né? Então ele está fazendo aqui o resumo do texto, mas a história não é uma novidade. Então ele já faz uma ressalva aqui já na primeira parte do texto, né? na introdução. Aí ele começa com os argumentos. Veja que o posicionamento dele já está no primeiro parágrafo, ele já faz o resumo e já faz uma ressalva, né? Que o filme não é uma novidade como tantos outros filmes. Mas várias coisas marcam a diferença aqui. O foco inicialmente voltado para o pai dos futuros cantores, Francisco, vivido por Ângelo Antônio, que é o autor que faz o personagem, obcecado
pelo sonho de torná-los astros, e o olhar atento e caloroso isento de maniqueísmo, e todos os personagens, perdão, a maneira sutil como se conta nas entrelinhas o avanço da urbanização brasileira. Então aqui você tem os pontos positivos: foco no pai, forma como o diretor apresenta os personagens, urbanização brasileira como pano de fundo. Então, esses aqui já são os primeiros argumentos que ele vai elencar do filme. Aí ele começa no outro parágrafo. Há um paralelo evidente entre os solavancos da vida da família Camargo, a troca da lavoura pela construção civil, o lampião pela luz elétrica, do rádio pela televisão, e as mudanças sofridas pela velha música caipira rumo à construção do atual gênero sertanejo, o breganejo. Esse trajeto, do campo para a cidade, do isolamento à integração cultural de massa, é mostrado com notável limpidez, né? Então aqui a gente tem o detalhamento de um dos argumentos expostos no parágrafo anterior, que é a relação entre episódios da vida dos personagens e a urbanização brasileira. Reafirma-se então aqui uma opinião favorável. Nesse parágrafo aqui a gente tem uma opinião negativa. Ele diz assim: há um certo desequilíbrio, talvez inevitável, entre as duas metades do filme, né? Você tem o desequilíbrio, que é um defeito, mas que é apontado, mas é atenuado pelo crítico, quando ele fala que era uma coisa inevitável de acontecer. Na primeira parte, né, do filme, na primeira metade, em que a dupla Mirim, Camargo e Camarguinho, é forjada meio à força pelo pai e se apresenta pelo interior, salta à vista a homogeneidade da nova dupla com o Elson, que é o Luciano, né? A profusão de cores e ruído é análoga ao processo de contaminação da música caipira pela indústria cultural. Então, aqui nesse trecho aqui, a gente tem o detalhamento desse argumento, que é o desequilíbrio. O desequilíbrio é inevitável entre as duas partes do filme, pois a segunda parte, as cores, né, e os ruídos marcam a contaminação da música caipira. Aí aqui a gente tem mais dois argumentos complementares. Breno Silveira, jovem cineasta de formação sofisticada, mostra um respeito escrupuloso por essa música e seus fãs, embora seja clara sua preferência pela vertente mais antiga e pura da tradição rural. Tristeza do Jeca, Calix Bento são exemplos de música o diretor, né, privilegia. Então aqui a gente tem um respeito aos fãs pela tradição. Outro argumento complementar: os melhores achados cinematográficos estão na primeira parte. A cena em que o pai revela a luz elétrica à família, o modo terrível como a mãe de Irapaz, que é a atriz que faz a mãe dos dois, mostra a Mirosmar onde está seu irmão, né, o Camarguinho. Ele morre no filme, né? E quando o Mirosmar acorda do acidente, ele pergunta onde é que está o irmão, e aí a mãe mostra o caixão do menino dentro do carro. Mas a voltagem emocional volta a subir no final, com a aparição dos verdadeiros Zezé de Camargo, né, Zezé e Luciano. Então, os achados cinematográficos, no caso do filme, são o final emocionante, né? Achados cinematográficos, que é a questão da atuação dos atores, né? Dos pais de Zezé de Camargo e Luciano, os atores que fazem os pais, e o fim emocionante, né? E aí, no final, a gente ainda tem o ótimo elenco, né? Destacar José Dumont, um empresário que da primeira parte que cuida dos filhos, né, no caso de Camargo e Camarguinho, e acaba roubando dinheiro deles. E os novatos W. Moreira, que faz o Mirosmar, e Marcos Henrique, que faz o Emival, né, que era o Camarguinho, o irmão que morre. E aí a gente tem o final da resenha, né, que traz o título do filme analisado, a direção, as informações principais, né, do filme. A direção, Breno Silveira, a produção que foi Brasil 2005, com Márcio Kelly e Indira Paz, que são os atores que fazem parte do filme. Márcio Kelly
é o que faz Zezé adulto. E Dira Paz é a mãe dos dois. A mãe de Zezé de Camargo e Luciano. A partir de hoje, nos cines Bristol, Interlagos, Lapa e Circuito. Aqui é quando o filme ia ser, é, o filme ia ser mostrado para as pessoas. No caso do livro, vocês vão trazer a editora, o autor e o ano de publicação, não o ano de edição, né? O ano que está na edição do livro, é o ano de publicação que vocês vão colocar aqui nas informações. A minha sugestão é que vocês coloquem essas informações no corpo do texto, aqui no começo, né? O filme, o livro tal, do autor tal, publicado em tal ano, e aí vocês começam a análise crítica que vocês vão fazer, certo? Só para relembrar aqui, eu vou pegar aqui para vocês, deixa eu sair aqui desse, o texto que vocês vão analisar, certo? Aliás, não, o texto que eu mandei para vocês sobre a. Bom, gente, então aqui a gente tem o arquivo, a folhinha que vocês receberam, né, com as orientações básicas para vocês fazerem a resenha, né? Então vocês vão preencher esses tópicos aqui. Imagino que vocês já devam ter feito. Vai pegar o título do livro, os dados principais, autor, ano de lançamento e editora, o resumo da história, do enredo. Sugiro que esse resumo tenha no máximo 5 linhas, de 6 a 5 linhas, 5 a 6 linhas. As qualidades da obra, os pontos positivos, os pontos negativos e qual o objetivo principal do livro. Esse objetivo principal vocês vão encontrar nas características do romantismo. Vocês vão olhar um pouquinho as características do romantismo e procurar ver qual é o objetivo do livro, né? Porque dependendo da característica, a gente vai ter objetivos diferentes. Na elaboração, você vai formular a sua tese, né? Qual é a opinião geral sobre o livro que você leu. Faça um resumo sucinto da obra, mas que informe ao leitor o enredo, né? Sem contar o final. Você vai contar a história, mas sem contar o final. E os dados principais que serão usados na sua argumentação. Defina os principais argumentos que amparam a sua opinião. Se for positiva, por quê? Se for negativa, por quê? E se ela for positiva, você vai ter também que colocar os pontos, alguns pontos negativos, ou um ponto negativo que você tem encontrado na obra. Se ela for negativa, você vai mencionar os defeitos e justificar a sua opinião, certo? Tem que acrescentar as ressalvas, concessões à opinião contrária. Se você elogiou o livro, cite também pontos negativos. Se você criticou, cite também pontos positivos, assim como foi feito na resenha lá do filme. O autor da resenha, ele tinha uma avaliação positiva, mas ele colocou também um ponto negativo. Mas é claro que aquele ponto negativo não foi o suficiente para contradizer o posicionamento dele. Acrescente a conclusão do seu texto. Se quiser, você pode formular uma frase de efeito como final e retomar a tese iniciada no início do texto. Lembre-se de dar um título sugestivo e adequado ao seu texto. Se quiser, crie também um subtítulo. Ambos podem representar ou revelar parcialmente a tese do texto e instigar o leitor a saber mais. No caso, ele vai querer ler mais a crítica. Escolha conscientemente os adjetivos, eles ajudam a revelar seu ponto de vista sobre a obra, como no caso do filme lá, né? É um filme encantador. Então, esse adjetivo, ele já dá um posicionamento positivo em relação ao filme. E quando ele diz que aquele desequilíbrio era inevitável, ele ameniza o ponto negativo presente na obra. Então, gente, esse é as orientações que eu tinha para dar, né, sobre as resenhas. Por favor, assistam com cuidado esse livro, esse vídeo. Assistam com cuidado esse vídeo. Vejam o livro, leiam com cuidado também o livro. Façam uma análise bem objetiva, bem criteriosa.
eu peço que esse texto seja digitado e as orientações eu vou dar mais tarde para vocês na sala de aula, ou provavelmente eu grave um outro vídeo também para auxiliar, caso vocês tenham alguma dificuldade, e vou mandar um arquivo com as orientações básicas para a escrita desse texto, né? Como é que deve ser a capa, como é que deve ser a estrutura do texto digitado. Valeu e até a próxima aula.